A partir de hoje a gente vai começar a entrar numa segunda parte do conteúdo anual, né? Que é as ideias que a gente vai começar a discutir o que é saúde, o que significa saúde, né? O que a gente está até um momento oportuno, né, apesar de ser um momento muito difícil que a gente está vivendo, mas é um momento que vocês estão vendo muito falando sobre a questão de saúde, sobre vários termos que a gente estudaria de qualquer forma, mas agora está muito no dia a dia de vocês, principalmente vocês viram a televisão, viram notícias na internet, está se falando muito do que é saúde, né? Dos conceitos de saúde, e está se utilizando uma série de termos que são intrínsecos, né, que são associados à saúde. Então, por exemplo, a gente está vendo muita coisa falando que pandemia, né, surto, não, epidemia, endemia, vírus, o vírus, né, coronavírus, de repente ele começou a virar Covid-19, às vezes até se vocês procurarem vai para lá, aparece o SARS-CoV-2, e aí falar vacina, remédio, soro, tratamento, doença, cura, ou seja, são vários termos que são utilizados dentro do espectro, né, ou seja, da amplitude do que é saúde e seus objetivos e suas especificidades, e a gente fica meio perdido sem entender o que acontece, né? Porque em dezembro nós estávamos falando de pandemia, porque de repente, como é que se caracterizou que a gente está vivendo uma pandemia, porque antes chamava de coronavírus, depois veio essa outra nomenclatura nova, o Covid-19. Então, o que é um vírus? O que é que são vírus? O que é que eles causam? O que é que são bactérias, né? Tem bactéria ali, tem bactéria ali no alimento, não coma a comida cai no chão, não pega no chão porque tem bactéria, tem micro-organismo, mas bactéria e vírus é a mesma coisa, e aquelas vermes que dá na barriga da gente, lombriga, é a mesma coisa que um vírus, que uma bactéria, são coisas diferentes. Então são esses conceitos que a gente vai começar a estudar a partir da aula de hoje, para a gente poder ter um entendimento sobre o que é saúde e conseguir entender os termos. Então toda vez que a gente escutar os termos vírus, vetor, agente etiológico, patologia, vacina, soro, então a partir das próximas aulas, que a gente for destrinchando esses conceitos, explicando esses conceitos, vocês vão começar a entender de forma mais nítida toda vez que vocês verem notícias. Então, toda vez que você falar de pandemia, de endemia, de surto, toda vez que vocês escutarem alguma coisa assim, de vírus, bactéria, vacina, surto, a partir dessas próximas aulas vocês vão ter as condições, né, para poder saber do que eles estão falando, saber do que se trata, né? E cientificamente vocês vão saber que conceitos são esses, quando eles são utilizados, por que eles são utilizados, e onde, e como, e por que eles são utilizados, certo? Antes da gente começar a falar dos conceitos propriamente ditos, ou seja, falar de cada um desses termos, a terminologia, né, ou seja, dos termos que são aplicados na saúde, para a gente entender os fenômenos, os agentes ativos, passivos, tudo mais, é fundamental primeiro a gente falar dos termos e entender o que é saúde. Para vocês aí, o que é saúde? Como vocês não me responderam, o que é saúde? Até muito tempo, ou seja, mais ou menos até 1900 da década de 40, 1946, 1947, a ideia de saúde, o conceito de saúde era muito ligado a não estar doente. Ou seja, se falava que de saúde era a pessoa não estar doente, ou a pessoa que estava saúde, ou ela tinha saúde, ou ela estava doente. Então o conceito de saúde era intrinsecamente ligado a isso, certo? A ausência de doenças, ou seja, a ausência do que a gente chama de patologia. O que é patologia? Patologia significa uma doença, uma enfermidade, certo? Então a grande parte do tempo a noção de saúde era essa, você não estar doente. Então saúde significava não estar doente. Lá em 1948, né, lá na década de 40 do século passado, quando se criou algo que a gente escuta muito hoje falando, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então a OMS foi criada nessa época do pós-guerra, né, durante o período depois da Segunda Guerra Mundial. Então a OMS é a Organização Mundial da Saúde, né, ou seja, como nem já diz, né, é uma organização que é mundial, né, que ela envolve vários países do mundo, vários cientistas do mundo trabalhando em prol da saúde mundial, né. Então, até esse momento,
a entendimento de saúde era esse, ou seja, a ausência de doenças, a ausência de problemas físicos da pessoa. A partir da criação da OMS, a OMS ela começou a conceituar, ou seja, começou a definir saúde como não apenas a ausência de problemas físicos, mas ela começou o entendimento de que saúde ela trabalhava, ela também, a saúde fazia parte do entendimento das questões psicológicas, ou seja, das questões mentais, então da saúde mental, da saúde emocional e da questão sociais também. Então ela ampliou esse conceito, ou seja, até antes de 1948, né, a ideia de saúde era essa, a pessoa estava, saúde é ausência de um problema físico, ou seja, ausência de uma doença, ausência de enfermidade. A partir desse momento, em 1948, o entendimento ele foi ampliado. Não era apenas a questão de não ter doenças físicas, né? Uma enfermidade, uma patologia física. Eles abrangeram para a noção da questão da mente, ou seja, de aspectos mentais, psicológicos e psiquiátricos, né? Eles amplificaram isso para questões do campo da afetividade, do campo emocional e também sobre questões sociais. Ou seja, quando eles juntaram tudo isso, eles queriam definir eles definiram, né, que a saúde era o quê? O bem-estar social, ou seja, a plenitude social. Então, o bem-estar social, envolvendo todos esses aspectos. A questão física, mental, emocional e social, ou seja, a qualidade desses 4 aspectos definiria o bem-estar social, ou seja, definiria o que era saúde. Então a saúde não era só não estar doente fisicamente, né, no corpo, era estar com a mente sadia, a questão emocional sadia, as questões sociais sadias e também o corpo sadio, ou seja, um bem-estar social. Então, esse bem-estar social, bem-estar físico, mental e emocional, certo? Essa foi a definição que eles trouxeram. Primeira definição sobre o que é saúde. Até hoje em dia, se vocês perguntarem para algumas pessoas, perguntem na casa de vocês o que é saúde. Muitas pessoas não vão dizer que saúde não está doente. Saúde não tem nenhuma doença, certo? Ou seja, apesar desse conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que é um conceito que já muitas pessoas ainda vão dizer que saúde não está doente, né, hoje em dia, ou seja, 60 anos, 60, 70, 80, quase 80 anos depois da definição desse conceito, certo? Então a gente pode ter aqui, ali para a Organização de Saúde, conceito lá de 1948, saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de enfermidade, ou seja, apenas não estar doente significa saúde. Saúde significa tudo isso aí, certo? Ele teve, como você pode ver, ele tem teve um avanço fundamental para o período que foi elaborado, né? Para esse período aí lá em 1900, quase na década de 50, né? 1948. Ele levava em consideração que a saúde não era apenas o oposto de doença, ou seja, saúde não é não estar doente, então você está doente e você tem saúde, não é isso. Saúde significa um estado positivo da rigidez em que as condições biológicas, psíquicas e sociais tinham uma poderosa contribuição, ou seja, é um pouco de tudo isso, certo? Vou deixar aqui para vocês, se estiverem copiando um pouquinho disso, para não parar o vídeo, certo? Então seria toda essa amplitude aí. Agora esse conceito ele também, por mais que ele tenha sido muito importante, ele é um conceito que ele é muito abrangente na realidade, porque a noção de bem-estar físico, mental e social, ele não é igual em todos os lugares, não vai ser igual em todos os lugares, ou seja, essa noção de bem-estar físico, mental e social, ele não é igual, por exemplo, se a gente comparar no Brasil e na população brasileira e em populações europeias, essa noção não vai ser a mesma, ou seja, a noção de bem-estar social lá e aqui não é a mesma. Inclusive, se a gente pensar aqui só no Brasil, a gente ia ter diferenças nesse conceito aí, ou seja, do que é bem-estar. O que é bem-estar nem sempre é bem-estar para todo mundo, certo? Então, dependendo da situação social em que uma pessoa vive, do local que ela vive, das questões culturais que ela tem, a gente vai ter uma noção de bem-estar físico, mental e social diferente, né? Então isso tem algumas nuances, certo? Em 20 anos depois, em 1978, teve um primeiro encontro na Rússia,
foi a conferência sobre a atenção de saúde primária, né? A Conferência Internacional sobre a Atenção da Saúde Primária, em que algumas questões sobre a educação, sobre a saúde educacional, elas foram aprimoradas, né? Então foram incluídos nas noções de saúde alguns cuidados, como a questão da amamentação, da questão da vacinação, educação sobre saúde, saneamento básico, que evita uma série de doenças, como a gente vai ver lá nas próximas aulas, lá na frente. Questão do saneamento básico, se as pessoas terem água encanada, tratada, esgoto coletado, tratado, a questão de noções sobre transmissão de doenças, automedicação, todas essas questões foram discutidas e foram incluídas nesse bojo aí da noção de educação, certo? Ou seja, do conceito de educação, não, desculpa, do conceito de saúde. E aí todas essas questões também, do acompanhamento de gravidez, ou seja, que a gente chama de pré-natal, ou seja, o acompanhamento de todo o período de gravidez, do período de desenvolvimento das crianças, nas primeiras idades da infância, né? Então essa noção, ou seja, tudo isso começou a ser incluído na saúde e no entendimento da saúde, certo? Não mais a noção de tratar quem está doente e pronto, né? Não, é observar que a saúde é observar quem não está doente, observar inclusive as pessoas que estejam dentro daquela noção do bem-estar físico, social, psicológico, psíquico, né, mental, afetivo, ou seja, tudo isso daquela pessoa que está bem, que não tem nenhum problema, nenhuma enfermidade física, nem mental, nem emocional, nem social, ela está bem. Ela também essa noção aí dessa conferência, ou seja, essa noção da educação, de controle de infecções, de cuidado com a gravidez, acompanhamento da gravidez, acompanhamento das primeiras infâncias, toda essa noção aí ela foi fundamental. Por quê? Porque ela tirou o olhar exclusivo sobre as enfermidades, sobre as pessoas doentes. Ela trouxe o olhar sobre as pessoas que não estão doentes, as pessoas que não sofrem de enfermidade, seja mental, seja física, seja afetiva, ou seja social. Ou seja, o cuidado, a noção da prevenção, ou seja, a noção de prevenir. Então, olhar com cuidado para as pessoas que não estão doentes, para que elas não fiquem doentes, certo? Então, aí começou, já 20 anos depois de muito trabalho, desde do conceito de saúde, começou a se amplificar essa perspectiva de saúde, né? Então, a saúde ela começou a ficar, assumir um espectro cada vez maior, ela começou a se tornar muito mais abrangente e muito mais importante, certo? Lá mais ou menos em 1986, aqui no Brasil teve o 7º Congresso de Saúde, né, aqui no Brasil, e aqui também começou a se incluir mais coisas, mais aspectos, né, não coisas, mais aspectos no conceito de saúde, né. Então aqui começou a se incluir a questão da alimentação, ou seja, a alimentação é um aspecto da saúde, a qualidade da alimentação, moradia é um aspecto que envolve a saúde, a questão do trabalho, a questão do meio ambiente, a questão do saneamento básico, como eu já tinha falado que teve lá, já foi discutido isso em 1978, lá no Congresso Internacional, na Conferência Internacional na Rússia. Então aqui começou a se incluir vários conceitos para que se amplificasse essa noção de saúde, certo? Aqui no Brasil. Então, depois dessas 7ª e 8ª Conferência de Saúde aqui no Brasil, foi incluído na Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que a gente tem até hoje. A Constituição é o conjunto de normas, de regras, de direitos, de deveres de todas as pessoas que vivem no Brasil, né? De todos os brasileiros e pessoas que vivem no Brasil. E lá depois dessas noções de amplificação desse conceito de saúde, foi que se decidiu então criar, a partir lá da Constituição de 88, o que a gente chama do Sistema Único de Saúde, que a gente também está escutando bastante agora falar, que é o SUS, né? Então esse Sistema Único de Saúde seria um sistema que seria responsável por lidar com a questão da saúde da população brasileira, ou seja, um sistema único, interligado, interconectado em todos os estados, municípios do país, e que ele lidaria com todas essas questões da saúde, tendo essa noção geral da saúde, certo? Ou seja, esse conceito de saúde muito mais amplificado, certo? Então esse sistema único de saúde seria responsável por ser o guarda-chuva de todas essas questões aí do tratamento das pessoas, e seriam
um sistema universal, né? Todas as pessoas têm direito de acessar ele sem pagar nada, né? Ou seja, é um sistema de saúde público gratuito, certo? Nesse mesmo ano de 86 também teve a primeira Conferência Internacional da Saúde, que aconteceu no Canadá, e foi lá que se definiu esse conceito, se fechou esse conceito geral e essa noção geral de saúde, para que ela fosse uma regra, né, que fosse utilizada em todos, esse conceito utilizado em todos os países, certo? Ou seja, foi um congresso que discutiu muito a questão da saúde pública, né? Ou seja, aquela saúde que é oferecida pelos estados, né? A gente pode ter serviço de saúde que é público, que é oferecido pelo Estado, né? O Estado brasileiro, pelo Estado, a noção dos governos estaduais, né? e municipais. E também a gente tem a questão do serviço de saúde privado, né? Que você tem que pagar para acessar ele, né? Aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde. Nem todo país tem um sistema público de saúde, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos não existe um sistema de saúde público, ou seja, lá tudo que é hospital, esses postos de menor tamanho, esses hospitais maiores, tudo é pago. Ou seja, você tem que, ou você paga, ou você obrigatoriamente tem que ter um plano de saúde para poder acessar aquele hospital, certo? Então, se você não tiver, você não tem acesso o acesso à saúde, né? Já existiam lá alguns projetos e algumas coisas assim que buscavam assim, ajudar as pessoas menos favorecidas, as pessoas mais pobres, né? Nos Estados Unidos tem muita gente pobre que vive lá, né? E tanto vocês não estão acompanhando, mas tem já estão se identificando muitos dos casos das pessoas que estão morrendo em decorrência da Covid-19, da doença, né? Muitos casos são pessoas que não têm acesso à saúde, né? Porque as pessoas não têm plano de saúde, as pessoas não têm dinheiro, as pessoas não vão para o hospital, não conseguem se tratar, a doença pode sofrer um agravamento e a pessoa simplesmente falece, né? Então, só foi uma dedo para a gente poder explicar essa noção que nem toda a questão de saúde necessariamente é público, né? Tem lugares que nos Estados Unidos é tudo privado. Então, como é que ficou essa questão? Então, essa questão aqui, olha, as dimensões que envolvem a saúde, a partir de 1986, depois desse primeiro Congresso Internacional sobre Saúde, né? Então, saúde ela vai envolver todos os aspectos. A questão emocional, né? As questões afetivas, a questão financeira, certo? A noção dos recursos, né? Das condições, se a pessoa tem condições financeiras, né? Caso ela fique doente, ela consegue se tratar, ela tem dinheiro para poder manter uma boa alimentação, manter uma boa questão de higiene, tudo isso. As questões sociais, as relações sociais, né? Isso inclui também a noção para a saúde, a questão espiritual, né? A questão religiosa, da fé, ocupacional, né? A questão do trabalho, né? Ou seja, do trabalho, ou seja, a pessoa, para considerar a pessoa com saúde, ela tem que ter acesso a trabalho. Intelectual, ou seja, a questão do estudo, né? Ter acesso à educação, ao ensino de qualidade, e questões ambientais, a gente viver em um ambiente saudável, né? Ter acesso à água potável de qualidade, acesso a um ar puro, sem poluentes, sem contaminantes, né? Ou seja, que a gente consiga ter um aspecto amplo da vida, né? Da noção de bem-estar, né? Então, a noção de bem-estar seria definida por isso aí. Então, essas são as dimensões da saúde, né? Ou seja, a soma desses aspectos todos aí diferentes, eles vão agregar a condição de saúde, ou seja, a noção de saúde, certo? Então, uma pessoa tem que estar em saúde, é uma pessoa que tem acesso com qualidade a todas essas dimensões aí. A um bom aspecto emocional, financeiro, social, espiritual, ocupacional, que é do trabalho, né, intelectual e ambiental. Ou seja, qualquer um desses pilares aí que a pessoa não tem acesso com qualidade, ou ela não tem acesso, isso vai interferir diretamente na saúde daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa ela vai ser considerada uma pessoa que não está tendo acesso em sua plenitude à saúde, certo? Então, de forma resumida, a gente pode dizer que a saúde ela é atrelada e ligada diretamente à questão da qualidade de vida das pessoas, certo? Ou seja, não é só a questão de ter uma doença, de estar doente ou não. A saúde ela é
ela é gerida pela qualidade de vida que aquela pessoa tem, certo? Se a pessoa tem uma boa qualidade de vida, ele é considerado uma pessoa saudável, uma pessoa que tem saúde, ou seja, uma pessoa que tem acesso e direito a realizar atividades físicas regulares, a ter uma boa alimentação, uma alimentação sem contaminantes, uma alimentação fruto de um modo de produção sustentável. A pessoa, quando precisa, ela ter o direito e ter o acesso a um sistema de saúde que seja de qualidade, que seja gratuito, que essa pessoa consiga ser tratada, essa pessoa volte ao seu estado natural de saúde. Então, percebendo essa conversa que a gente teve aqui sobre saúde, a gente já pode começar a pensar, a discutir em casa com os colegas alternativas para de que forma a gente consegue ter uma plenitude da saúde, ou seja, de que formas a gente consegue, nós, quanto indivíduos, cada pessoa, mas a nossa comunidade, ou seja, nossa família, nossos amigos, as pessoas que moram no nosso bairro, como é que a gente consegue ter uma qualidade de saúde? Por exemplo, nosso bairro, onde vocês moram, vocês já perceberam que dentro de todos esses aspectos que eu falei aqui sobre a saúde, vocês têm acesso a isso? Ou seja, tem um posto de saúde que é próximo à casa de vocês têm uma praça onde vocês podem praticar atividade física, lazer, conversar, caminhar, estudar, se reunir com amigos, vocês têm um bom diálogo em casa, um bom diálogo com os amigos, vocês têm amigos, vocês dormem bem, se alimentam bem, ou seja, tudo isso aqui vai culminar e vai agregar nessa noção de saúde, certo? Pense um pouquinho sobre essas coisas que eu falei agora e reflitam se para vocês e vocês têm essa noção de saúde amplificada. Se não tem, vamos pensar um pouquinho para isso, escreva um pouco sobre isso, converse com alguém sobre isso, converse em casa na casa de vocês, o que é a saúde, o que papai e mamãe e seus irmãos pensam de saúde, discuta um pouco isso com eles, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender tudo sobre esse assunto, certo? Qualquer dúvida, me mandem as dúvidas. Vocês podem mandar as dúvidas no Instagram, no meu e-mail, ou até no e-mail que está lá disponibilizado na plataforma da escola. Você vai ver lá que está o e-mailzinho da plataforma. Vocês podem mandar também as perguntas por aquele e-mail. Luciano vai me encaminhar e eu prontamente vou responder a vocês, certo? Na próxima aula a gente foca mais sobre as terminologias e os termos que envolvem a questão de saúde, certo? Espero que vocês tenham entendido, fiquem bem, lavem as mãos, certo? E a gente se vê na próxima aula. Um abraço.